Boa noite, Escola da Mulher, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou Cassiana e hoje estou aqui na Estúdios House para o primeiro episódio do Juntas Cast, o podcast da Escola da Mulher. E vamos para a nossa primeira convidada. Mecânica desde a adolescência, como menor aprendiz. Em 2011, fundou a Escola do Mecânico. Hoje, são 34 unidades em 9 estados brasileiros, 420 professores e 50 mil formados. Bem-vinda, Sandra Nalha, é um prazer. Ô, Cássia, obrigada. É um prazer imenso poder estar aqui no primeiro dia, estreando com vocês, hein? Muito bom, obrigada pelo convite. Olha, Sandra, pro primeiro precisava ser uma mulher que realmente fizesse a diferença. Então, você sabe, eu te procurei, te convidei e agradeço, é uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Pô. Sandra, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: qual a lembrança que você tem da infância, do seu amor pelos carros, que gerou tudo isso, você se tornar uma mecânica? Qual foi a primeira lembrança de amor pelos carros? Nossa, essa é boa, hein? Bom, eu comecei só para como informação, né? Eu comecei a dirigir aos 14 anos de idade. Nossa. Meu pai tinha um Fusca vermelho. Esse Fusca tem uma história lá na minha família que ele tá até hoje com meu pai, né? Meu pai comprou, ele vendeu. Tem o Fusca ainda? Tem o Fusca vermelho, que eu aprendi a dirigir. Então, as lembranças que eu tenho é o meu pai dirigindo o Fusca, colocando eu no colo para dirigir também, quando eu era criança. E depois eu comecei a aprender aos 14 anos, e eu nunca mais eu vou esquecer disso, que tem uma cena emblemática, assim. Na casa que nós morávamos lá atrás, era aquelas portões de grade, sabe? E o portão estava aberto, e eu fui sair com o Fusca, e o Fusca tem aquele para-choque diferente, Sim. né? O pessoal mais jovem não conhece muito, mas eu enrosquei o para-choque na primeira saída, na primeira arranque ali do Fusca. Então eu tenho boas lembranças, assim, do Fusca vermelho, e ele permanece lá em casa até hoje, viu? Olha que interessante. E do Fusca para se tornar uma menor aprendiz mecânica? Nossa, aí foi uma baita coincidência. Eu comecei a trabalhar por uma questão de necessidade familiar Sim. mesmo, aos 14 muito anos cedo. Também, muito cedo. Acho que, pô, eu sou do interior, né? Sou de Mojimirim, para quem não sabe, viu, pessoal? Todo mundo acha que eu moro em Campinas, sou campineira, sou mojimiriana. E aí eu comecei a trabalhar muito jovem, 14 para 15 anos. Coincidentemente, eu participei de um processo de seleção numa rede de centros automotivos, que tem uma unidade na cidade de Mojimirim. E aí eu entrei, foi meu primeiro emprego, assim, meu primeiro trabalho, né? Eu costumo dizer, como menor aprendiz, e eu me apaixonei. Porque Sim. quando eu subi no estoque e vi aquela quantidade de pneus, assim, o cheiro da borracha... Era pra ser, né, Sandra? Era pra ser. Eu falei, amor à primeira vista, Sim. sabe? E aí eu acabei fazendo carreira nessa empresa. Então foi mais ou menos assim que aconteceu, viu? E agora eu quero saber, da mecânica na prática, para a Escola do Mecânico, como foi esse caminho, essa virada de chave? O que aconteceu que você, na prática de mecânica, virou a Escola do Mecânico? Como foi esse processo? Nossa, foi um processo... Primeiro que eu nunca imaginei empreender. Essa foi a primeira questão, assim. Mas para eu conseguir contar essa história, eu vou contar um pouquinho da história da minha jornada claro. Nessa empresa do segmento de reparação automotiva, né? Então, eu entrei com 14 anos de idade, eu acabei fazendo carreira nessa empresa. Aos 22 anos, eu me tornei mecânica mesmo. Comecei a colocar a mão na graxa ali. Obviamente que foi com bastante resistência, essa é a palavra correta. Porque um ambiente totalmente masculino. Exato. Numa época que não existia esse de empoderamento, ainda não se falava, né, Sandra? Imagina, essa palavra era distante do nosso vocabulário, Sim. né? E aí, imagina, eu tinha 22 anos, isso aconteceu há 20 anos atrás, viu? Faz bastante tempo. E aí eu comecei a querer atuar, a mexer. Sim. E na época eu me lembro que eu pedi a vaga de mecânica ali e meu chefe deu um não sonoro, assim, porque eu até compreendo ele, porque não tinha nenhuma mulher que fazia isso na rede toda, na empresa toda, mas aí com muito custo ele acabou deixando eu fazer alguns experimentos ali e acabou dando certo, né? Quando eu estou encurtando aqui a história, mas acabou dando certo e eu acabei atuando como mecânica. Então eu peguei gosto mesmo por fazer, por aprender, por querer mexer e tal, embora sofri muito preconceito. Depois a gente pode discorrer mais esse tema, né? Para auxiliar outras mulheres também a viver essa jornada.
nada. E aí, em 2011, eu comecei a empreender. Mas antes tem uma história antes. Em 2007, eu me tornei gerente dessa mesma rede no qual eu fui mecânica. Que já era uma quebra de... Paradigma total. Para época, uma mulher sim, gerente numa empresa... Numa oficina. Numa oficina que é tradicionalmente masculino, ambiente masculino, né? Exatamente, foi uma baita Ser quebra. gerente já era uma quebra. Imagina, não existiam pouquíssimas mulheres, né, que faziam isso na época, ainda mais num negócio totalmente masculino. Eu posso dizer totalmente mesmo, que há 20 anos atrás, praticamente não se via mulheres nas oficinas mecânicas. Até as mulheres motoristas, né, as condutoras dos carros, elas tinham receio, ainda tem, mas naquela época era muito mais, em levar o carro na oficina. Então, quem dirá colaboradoras, funcionárias mulheres, né? E aí eu acabei me tornando gerente, e aí como essa empresa me ajudou a custear minha faculdade, ela me ajudou com os estudos, eu, de alguma forma, tentei retribuir para a sociedade. Sim. Foi quando eu comecei a fazer um trabalho dentro da Fundação Casa, lá de Campinas. Eu falei, pô, eu quero dar aula na Fundação Casa, um projeto social totalmente voluntário. Mas, no primeiro momento, a minha intenção genuína era levar palestras motivacionais para os jovens. Não era direcionado na mecânica. Nada a ver Era com alguma mecânica. coisa para mudar a situação que eles estavam ali naquele momento. Era exatamente. Era levar uma palavra afetuosa, levar uma palavra Mas daí motivacional. você percebeu que talvez o norte seria eles terem um futuro ali para onde ir, né? Exatamente. Não adiantava motivar sem ter uma direção, não é isso, mais ou menos? Ou É não? isso mesmo, é isso mesmo. Aí eu comecei a perceber, né, que, pô, tinham meninos ali que tinham recuperação, porque a Fundação Casa é uma mistura de Sim. gente, né? Tem aqueles meninos que cometeram atos, infrações gravíssimas, mas tem outros que, com todo, não tô diminuindo, mas Com assim, que certeza. roubou um celular para comprar o gás da casa. Sim. Então, o que São eu quero casos dizer de casos. isso, que alguns têm recuperação, né? E aí foi quando eu falei, pô, por que não, ao invés de ficar falando de motivação, eu tentar trazer um pouco do conhecimento da mecânica que eu tenho, que já mudou minha história, e de repente eu posso mudar a história de alguém através da mecânica. E foi assim que eu fiz, pedi para assistente social, na hora ela deixou, e quando eu comecei a dar aula na Fundação Casa, eu vi brilho nos olhos. Eu falei, tem meninos aqui Era que isso realmente... que mexia. você assim. percebeu que estava no caminho certo. Exatamente. E aí foi quando eu decidi empreender. Empreender ainda não, né? Mas foi quando eu falei, pô, eu vou levar esses jovens para fora da fundação, porque lá a situação é mais precária. Aí eu aluguei uma salinha no centro de Campinas, mandei grafitar a escola do mecânico. Você mesmo, com seus recursos, Eu, foi lá, começou, falou, vou começar. É isso aí. Não tinha dinheiro, não tinha Sim. nem um centavo. Eu falei, pô, eu vou alugar Mas aqui quando do tem meu aquela bolso. missão, né, Sandra? Aí quando a missão move... Alguma coisa fala, não vou parar, não é isso? Exatamente. A missão, ela move, né? E quando você enxerga propósito naquilo, né? Você fala, pô, isso aqui mexe comigo, isso Sim. aqui é o meu propósito É o que e te tal. motiva, né? É o que motiva, é o que move qualquer ação, né? Daí começaram a querer fazer seus cursos? Foi assim que virou a empresa Escola do Mecânico, além do projeto social? Foi mais ou menos assim. Eu grafitei na parede Escola do Mecânico, paguei uma caixinha de escola para um amigo grafitar, porque eu não tinha grana mesmo. Ele grafitou lá, Escola do Mecânico. Eu tenho até hoje em alguns vídeos aí o grafite. E aí, para minha surpresa, começaram a aparecer pessoas que queriam comprar o curso. Eu falei, uau, mas isso pode ser um negócio? Aí fui pro Sebrae, fiz meu primeiro plano de negócio. Sabe aquela coisa de empreendedor de primeira viagem? Sim. Eu segui o beabá do empreendedor de primeira viagem mesmo. E aí acabou dando certo. Aí eu comecei a comercializar os cursos, além de fazer a concessão de bolsas de gratuidade para as pessoas que não podiam pagar. Então foi assim que começou. Então você nunca abandonou o lado social? Porque você continuou concedendo bolsas, então mesmo sendo uma empresa, a parte social sempre foi seu norte, né? Exatamente. É isso que me move. Na verdade, hoje nós nos consideramos, Cassiana, uma empresa 2,5. Sim. Que é aquela que tem o pilar de impacto social, Sim, ela não com perde a certeza. mira, mas ela precisa do lucro para sobreviver, ela Com precisa certeza. vender. E é disso que eu quero falar. Eu quero perguntar para a Sandra do sentimento de hoje ser uma mulher bem-sucedida, mas ao mesmo tempo uma mulher que o seu sucesso permitiu que ela transformasse tantas vidas com a geração de renda. Porque você transforma a vida de famílias, gerando renda, formando uma pessoa, essa pessoa influencia na renda da família inteira. Como que é isso para você? Nossa, acho que isso é o que mais me brilha os olhos, assim. Na verdade, eu sinto isso como um legado de vida, sabe? O que eu quero deixar para o mundo? Qual que é a história que eu quero contar para as pessoas quando eu estiver bem velhinha? E a história que eu quero contar é essa, sabe? Que eu pude
proporcionar a mudança de vida minimamente para algumas pessoas no meio onde eu estou inserida. E você acompanha alguns casos, conhece alguns casos? Conheço vários. A coisa que eu mais gosto de fazer é saber o que aconteceu. O que aconteceu, dos alunos, aquelas pessoas que realmente houveram uma chegaram a montar oficinas, tudo? Sim, tem alunos nossos que montaram oficina mecânica, alunos que nós empregamos, né? Alunos que empreenderam, que aí ele começa a gerar... Olha como é essa escala de impacto. Exatamente. Diretamente você influenciou a vida dele e indiretamente de outros que ele está influenciando. Exatamente. E é uma corrente que não termina, né, Sandra? É uma corrente que não acaba nunca, exatamente. É bem isso. É isso mesmo. Agora eu quero saber da Sandra de Mojimirim, como ela se sentiu sendo reconhecida e patrocinada por um Prêmio Nobel da Paz. Como foi para você, Sandra? Olha isso, gente. Olha quem está aqui. Ela foi reconhecida por um Prêmio Nobel da Paz e patrocinada, né, Sandra? Não é para qualquer uma, é? Não é, viu? Foi um projeto bem importante, né? Acho que o Mohamed Yunus é um indiano lá de Bangladesh, quem não conhece, ele é Nobel da Paz e ele acelera no mundo todo empreendedores brasileiros. Eu fui agraciada e fui a 9ª empreendedora brasileira a receber um aporte do Yunus. E ele contou como ele ficou sabendo, como foi isso? Você ficou sabendo através da instituição? Como que foi? Então, a instituição, ela angariou alguns empreendedores, né? Selecionou alguns empreendedores brasileiros. Então você passou por uma... Sim, por um processo. Olha, gente. Foi bem legal. E eles fazem isso no mundo inteiro. E aqui no Brasil, o Yunus já existe aqui no Brasil, né? Já tem uma instituição deles aqui no Brasil, fica em São Paulo, onde eles selecionaram alguns empreendedores brasileiros. Eu fui uma dessas empreendedoras selecionadas para receber esse aporte como forma de acelerar alguns projetos que geram mais impacto social dentro do negócio. Então, é meio que como se eles escolhessem empreendedores de impacto, que não olham só o lucro, mas também qual é a mudança. E modificam vidas. Isso, modifica a sociedade de alguma forma. E daí, esse aporte você utilizou no app. Conta pra gente do app, de como funciona. Opa, claro. Que eu achei muito interessante, porque você fecha o ciclo. Você não só capacita, dá a educação, mas você permite já a inclusão no mercado de trabalho. Conta pra quem não sabe. Opa, o app, o aplicativo, acho que é a grande... Diferencial. Eu acho que o aplicativo é a escola do mecânico. Sim, com certeza. Porque não é um aplicativo na íntegra, mas é o que ele o que ele faz, né? Porque eu brinco lá com o meu time, sabe? Tipo, não adianta você vender curso, qualquer um vende. Mas se preocupar... Tem curso para vender curso hoje em dia, né, Tem curso para vender curso, aliás, né? Tem gente ganhando dinheiro com isso. Tem, muitas. Tem curso para vender curso, boa essa. Mas vender curso qualquer um vende. Sim. Agora, se preocupar verdadeiramente com o sucesso do cliente é diferente de vender curso. E sucesso para o meu cliente, no caso o aluno da Escola do Mecânico, é ser encaminhado para o mercado de trabalho, é mudar a vida dele, é ter uma renda ou é empreender. Então, se é isso... É ver que deu resultado, né, Sandra? Isso, é ver que deu resultado. Então, a tradução da Escola do Mecânico é quando a gente consegue empregar alguém, né? Então, o aplicativo, a gente colocou ele em pauta por conta desse aporte. Então, a gente investiu parte do aporte no aplicativo. Nós investimos também... Você já tinha a ideia do aplicativo? O aplicativo, sim, nós já tínhamos, só que ele era informal. A gente mesmo ligava nas oficinas mecânicas, oferecendo os nossos alunos. Já fazia o boca a boca. Isso. E aí a gente acabou colocando o app para rodar, além de utilizar também o recurso para implementar novos cursos, porque a gente entende que a gente precisa cuidar da jornada do aluno. Com certeza. Tem que arrumar emprego, mas tem que continuar reciclando essa galera. Tem que manter, sempre atualizando, Isso. porque também a mecânica automotiva muda, né, Sandra? Eu não entendo demais. muito, mas acredito que está sempre evoluindo. O carro que era de 20 anos atrás, hoje em dia é outra tecnologia, né? Completamente diferente. A tecnologia embarcada nos carros, ela tem uma velocidade muito maior do que os mecânicos conseguem se especializar até. Muito agora é tudo digital. Eu vejo que tem aqueles aparelhos que você passa para detectar que você tem algum problema no carro. Então, você vai ter que estar acompanhando na escola, né? É isso, mais ou menos? É isso aí. Os famosos scanners chama, viu? Para quem não sabe, é scanner, pessoal. Scanner, gente. Scanner agora, ó. automotivo, que faz a leitura dos modos eletrônicos. Olha, e ele descobre o problema. Acendeu aquela luz, você já vai e passa no scanner. É isso, Sandra? Isso aí, e se alguém tiver com a luzinha acesa do painel, tem que correr numa oficina para passar o scanner, Sim, viu? De preferência, uma oficina com um mecânico formado na escola do mecânico, né, Sandra? Preferência. Boa. E honesto. Isso, exatamente. E, Sandra, outra coisa que eu queria saber, que eu fiquei sabendo, acompanhei no Instagram, quem não segue, siga o Instagram da Escola do Mecânico, da Sandra Nali.
Eu vi lá uma notícia que pode usar o FGTS. Eu falei, nossa, olha a Sandra, gente. A pessoa, ela já oferece tudo isso e agora a pessoa não precisa tirar o dinheiro do bolso para fazer o curso. Me conta isso, porque para mim é uma novidade. Então, também é bem uma novidade para nós lá, Sim. né? A gente fez uma parceria, porque o que a gente entendeu, né? Que, pô, tem alunos que talvez não tem todo o valor da parcela, da mensalidade, Ele não quer cabe no estudar, orçamento. mas não tem Não tem a condição. Isso, não tem todo o recurso. E é natural, né? Porque são pessoas que estão começando a carreira profissional agora e tal, né? Às vezes tem que ajudar o pai e a mãe em casa. Isso, tem outros compromissos Sim. financeiros e tal. E aí a gente percebeu que o FGTS, muitas vezes a pessoa tem um valor lá, que não é um valor tão expressivo, mas é um valor, tem R$2.000, R$5.000, R$10.000, R$1.000, não importa quantos reais, né? Mas que não dá para comprar, financiar, por exemplo, um imóvel, né? Ou a casa, ou alguns já possuem casa, mas que tem um valor que fica parado, que não rende nada, que a pessoa não pode utilizar para nada, porque você não consegue sacar. Sim, ele fica retido. Ele fica retido. Então, nós fizemos uma parceria com uma empresa que é especializada nesse assunto, né? Pra gente conseguir... Porque eu achei uma novidade. Condição. Você não vê isso por aí. A gente fez isso para dar vê mais em condição. Construção, em material de construção, mas para capacitação e educação eu achei muito interessante. Foi bem interessante. E aí a gente tá aí, tá dando muito certo. Tá sendo um sucesso, assim. As pessoas lá tinham um valorzinho parado, tá utilizando isso para se capacitar e para automaticamente se formar e entrar pro mercado de trabalho. E isso está disponível para todas as unidades? Disponível para 100% das unidades. Nós testamos em 3, deu certo o piloto com a empresa, né? Com também as questões de sistema, tecnologia, mas agora tá afinado, a gente tá em 100% das escolas. Inclusive em Limeira também. Olha, tem. gente, aqui em Limeira, então, você vai lá, procura a Escola do Mecânico Limeira e usa seu FGTS e vai estudar, né, Sandra? Quem fizer curso diurno parece que tem desconto também, que eu vi isso no Instagram. Isso mesmo, a gente tá com uma bolsa para as pessoas que querem estudar durante o dia, que às vezes é o pai que paga, a mãe que paga, é o garoto ou a menina que estuda no colégio regular e depois quer fazer alguma capacitação. Então a gente está disponibilizando aí uma bolsa que tem um desconto interessante aí, uma bolsa de estudos mesmo, para o pessoal que quer estudar. Queria saber também, Sandra, do futuro. Vi assuntos de Angola, vi Escola do Funileiro. Conta pra gente tudo aí que passa na sua cabeça. Se ainda tem mais para construir, tem mais coisa passando aí na sua cabeça? Ah, passa sempre, né? Empreendedor é um bichinho maluco, não para, né? A gente não para. Não tá satisfeito nunca. É, exatamente. Ainda mais quando a gente trabalha com esse negócio de impacto social que me move muito, né? Mas a Escola do Funileiro é um baita de um projeto, sempre olhando para a geração de emprego e renda. Então, a Escola do Funileiro é um projeto novo, não tão novo assim, né? A gente desenhou e implantou durante a pandemia. A gente tem uma unidade da Escola do Funileiro em São Paulo. A nossa pretensão é escalar a Escola do Funileiro. A pandemia atrapalhou um pouco o nosso processo de aceleração desse negócio, né? Como atrapalhou vários empreendedores brasileiros, mas a nossa ideia é expandir a Escola do Funileiro com cursos de funilaria, pintura, martelinho, Brasil afora, para gerar mais emprego e renda também, né? Esse é um dos projetos que a gente tem de escalar o negócio, além de ampliar o número de unidades da Escola do Mecânico. Tem muitas regiões no Brasil que ainda nós não temos escola e que faz sentido ter para a gente gerar mais emprego e renda. E o projeto da Angola foi um negócio muito interessante, aconteceu na minha vida, do nada, mas eu fui Nada pra é por Angola. acaso, né? Nada é por acaso. Se não foi por acaso lá atrás, né? É verdade, você tem razão nisso. Eu recebi um convite para ir para Angola, nunca tinha pensado em estar na Angola. Eu fui para lá a convite de um amigo aqui do Brasil, que é angolano, e ele tem alguns contatos com o governo angolano, né? E a gente foi para entender. E aí, pô, eu me surpreendi. Angola é um baita de, assim, a África como um todo, né? Mas eu estive em Luanda, lá tem uma pobreza muito acentuada, de divergência, né? De renda é muito grande, é muito pior do que no Brasil. Lá, realmente, as pessoas têm necessidades básicas, assim, né? E aí a gente viu uma baita oportunidade de formar angolanos, né? E também incluir no mercado de trabalho. Você percebeu que é uma realidade que necessita. Necessita muito de impacto social. Necessita muito da força que o Brasil tem para poder ajudar esses países, sabe? E até a nossa proposta é levar em parceria com algumas indústrias do setor automobilístico, porque tem demanda lá. Tem, com certeza. Porque tem carro, tem frota, então precisa de mecânico, né? E eles acabam importando mecânicos. Lá em Angola, contrata-se profissionais da área nossa, da mecânica, de fora do país, para atuarem lá, porque não tem especialização, não tem capacitação. Então, se a gente capacitar
eles param E de daí importar sua cabeça era. já viajou. Já viajou e no ano que vem a gente leva o projeto para Angola. Daí você vai voltar aqui e vai contar tudo pra gente. Eu vou voltar só para contar da Angola. É isso mesmo. Sandra, vamos descontrair agora, tá? Vamos quebrar padrões, paradigmas. Você me responde, verdadeiro ou falso? Mulher no volante, perigo constante? Ou isso tudo foi um receio de que mulher e carros foram feitos um para o outro? Essa afirmativa ela é falsa, viu? Não é perigo constante, não. Eu sabia que você ia responder isso. Me fala, o que você acha? Me fala de todo o preconceito, de tudo que você passou nesse ambiente masculino para chegar onde você chegou. Putz, então começar lá de trás, então, assim, né? Que é o que vai ser legal para nossa escola da mulher, que é o que a gente prega. A mulher tem que estar onde ela quiser. Isso. As mulheres não são concorrentes, são correntes. Chega de rivalidade feminina, tem espaço para todas, não é isso, Sandra? Exatamente. Até porque a gente fala tanto do empoderamento, Sim. né? A gente fala da mulher ocupar um lugar e tal, mas às vezes o preconceito muitas vezes vem da própria mulher. Exatamente, Sandra, falou tudo. Né? Me conta um pouco do que você passou. Bom, como eu trabalhei e trabalho ainda, né, num setor majoritariamente masculino, né? Então é um setor que, obviamente tem muito preconceito. Então, desde lá de trás, quando eu comecei a atuar como mecânica, imagina, os clientes não queriam deixar eu dirigir o carro para ouvir um barulho no carro, porque vocês não estão me vendo de corpo inteiro, né, gente? Mas assim, eu sou loirinha e baixinha. Então, quer dizer, eu vou dar a chave do meu carro. É uma criança pegando meu carro. Com essa menina, né? Porque era uma menina mesmo, dirigir. Então, eles perguntavam, não tem nenhum homem aí para dirigir meu carro? E aí, muitas vezes, olha o que eu tive que fazer. Pegar um mecânico mais experiente que trabalhava comigo da oficina e colocar ele para dirigindo e eu ia ao lado mas quem ouvir fazia o serviço era você. Quem fazia o diagnóstico e o serviço, no final, era eu. Esse foi um dos, né, momentos assim. Você sempre conta de um curso que você foi fazer, me conta aí. Eu ia contar exatamente esse, assim. Quando eu pedi o cargo de mecânica lá na empresa, na época, eles me deram um não sonoro, aí eu insisti um pouco, aí precisa aprender, precisa se capacitar, né? E aí essa empresa, ela tem um centro de treinamento muito robusto. E aí eles me mandaram para esse centro de capacitação. E quando eu cheguei no centro de treinamento, eu abri a sala de aula, tinham, sei lá, vários homens, e a hora que eu abri, o instrutor, a primeira coisa que ele falou, moça, você tá na sala errada. Nossa. A sala do curso de assistente administrativa. E todo mundo virou e olhou para você. Aí você olha, o curso assistente administrativo aqui do lado. Aí eu falei, não, mas eu tô na sala certa, porque eu vim aqui para aprender mecânica, vou ser a primeira líder de serviço. Na época eles chamavam de líder, chefe da oficina, sabe? Então, acabou que esses foram momentos bem emblemáticos, assim, na minha vida, assim. E depois, quando eu também fundei a Escola do Mecânico, estava bem no início do projeto, as pessoas que paravam para ver o curso não queriam falar comigo. Mas não tem nenhum professor aí para eu tirar dúvida? Não tem nenhum homem que eu possa... Não colocavam fé. Não. Eu quero falar com o dono, é isso? É isso aí. E era eu, né? E a professora era eu. Mas você acha que até hoje existe uma resistência? Olha, acho que nós evoluímos muito, assim, ao longo dos anos, em especial nos últimos anos, a gente percebe uma presença, a presença da mulher em mais lugares, nos cargos de liderança. Eu estou dizendo que há uma evolução. A gente saiu do marco 0 para ir para o 10. Ninguém vai do 0 ao 100, né? Mas tem muito o que evoluir ainda, né? E acho que a gente pode sim acelerar esse processo com movimentos como esse que você está puxando a fila, movimentos como esse que você está propondo para dar voz às mulheres, trazer à tona essa pauta, né? Fazer com que a mulher ela também ouça outra mulher e se inspire naquela mulher e não crie um processo de rivalidade, né? Eu acho que essa é a grande graça de fazer com que esse processo se acelere a cada vez mais, né? Então, é um trabalho de formiguinha, né, Sandra? É o trabalho de formiguinha. Que a própria mulher, ela já tem isso enraizado nela, né? Sim. Que ela não pode, que a outra também é uma concorrente, é uma inimiga. Então, isso que eu acho mais esquisito, né? Ela não acolhe. Muitas vezes ela tem aquela mente que ela divide, e isso é importante. Eu acho que transita muito por um modelo cultural, né? Sim, foi a criação, né? Sim, é a criação, né? Sim. Sandra, agora uma pergunta difícil, vamos ver. Se é difícil, você acha que não. O que a Sandra de hoje, 2023, daria um conselho, ou falaria para a Sandra de 14 anos lá, que aprendeu a dirigir no Fusca Vermelho do seu pai? Nossa, o que ela diria?
Eu acho que eu diria, se eu, enfim, com a mentalidade que eu tenho hoje, com toda a evolução, né? Eu diria para eu ter menos medo. Se eu pudesse falar Para você mesmo, lá atrás, para eu ter menos medo e desbravar antes do que eu comecei. Eu comecei a empreender com 30, eu tenho 43, comecei a empreender com 30, 31. Eu teria começado muito antes. No mínimo 10 anos antes a empreender. Mas como o medo, ele paralisa, justamente Sim. por conta do modelo cultural que se tem, então você tem medo. E aí, se eu pudesse dizer, vai antes, vai em frente que você pode, bem antes do que eu aconteci. Então, gente, vou só dar uma paradinha rápida para falar o seguinte. O recado que eu falo sempre. Sigam essas mulheres. Olha aqui a Sandra. Essas são as influenciadoras do bem. Hoje, aqui para mim, a minha régua mudou. Eu não aceito nada menos que Sandra Nali para ser inspiração da minha vida. Tá vendo isso aqui, ó, esse trabalho? Isso tem valor. Nós somos corrente e não concorrentes. Antes da Sandra falar uma mensagem final, eu queria falar, ó, isso aqui é tudo para você, Sandra. De mulheres empreendedoras parceiras, ó. Que legal. Map Shoes, com mulheres à frente, uma loja de calçados e acessórios aqui. Beauty Center, salão de beleza. Florende, são macarrons. Parece que você está na França. E a Tati faz com todo carinho. E Lady Make, a Lady Anne, que foi nossa palestrante. Então, eu queria agradecer, falar para você deixar uma mensagem para a gente, te convidar para o nosso evento dia 15, falar que foi uma honra, que você é uma inspiração para a gente, que a gente está só começando, que um dia chegaremos onde você está hoje, que vai chegar muito mais longe, vai voltar a contar para a gente. E deixa uma mensagem para as mulheres da Escola da Mulher. Ah, obrigada. Pô, obrigada essas empreendedoras, porque assim, depois eu vou marcá-las com todo carinho. Muito obrigada pelo carinho, né? E eu acho incrível, assim, né? E legal vocês trazerem presentes aqui de mulheres empreendedoras, né? O como isso cria essa similaridade em poder... O legal tá sendo isso do projeto, Sandra. Sim, que às vezes da mesma área, elas estão percebendo que tem espaço para todo mundo. Uma ajuda a outra, não tem por que bater de frente e estamos fortalecendo. É isso mesmo. Isso é muito importante, o fortalecimento, né, dessa corrente. Acho que você trouxe bem. Vou usar isso nas palestras, corrente, viu? Não concorrente. É isso aí, eu vou usar isso nas palestras. Usa. Você me permite? Já Com roubei certeza. já. Bom, mas a mensagem final, assim, que eu gostaria de deixar para todo mundo é que eu queria trazer uma reflexão, na verdade. É que a gente falou aqui de modelo cultural, né? Que existe um modelo cultural em que a mulher se sente menos, muitas vezes ela pensa que ela não pode, ela acha que não deve, e tem toda uma repressão com relação a isso que vem do nosso modelo cultural, no qual nós somos ensinados lá na infância. Mas o que eu queria trazer como reflexão é o seguinte: o problema que a gente fala, né, do preconceito, ele não é um problema do homem, ele é um problema da nossa sociedade. Sim. E não é do homem ou da mulher. E aí o meu convite, a minha reflexão é: como é que nós, mães, eu ainda não sou mãe, não sei se eu vou ser, mas como é que nós, mães ou tias como eu, ou irmãs mais velhas, ou sobrinhas, ou filhas, nós estamos cuidando e criando as nossas crianças? Porque são essas crianças que vão mudar o modelo cultural da próxima geração. Com certeza. Como é que a gente está colocando o papel do homem e da mulher em pauta na criação dessas crianças? Porque é isso que vai fazer a diferença no mundo. É isso que vai reduzir essa desigualdade que tanto se fala, né? Então, quando a gente começa a segregar e fala que o menino pode aquilo e a menina não pode aquilo, automaticamente a gente já está criando crianças aquela no futuro mentalidade. com o modelo cultural no qual nós estamos tentando quebrar. Então, percebe que é um papel importante Sim. do homem e da mulher nessa jornada? Então, essa é a reflexão. Vamos olhar como é que a gente está cuidando das nossas crianças do agora. Falar, gente, que a nossa parceria com a Sandra só começou, né, Sandra? Já conversamos de eventos. E agradecer, Sandra, só agradecer você ter aceito o meu convite. Não me conhecia, não conhecia o projeto, mas topou contar a sua história e foi uma honra. Ah, eu que agradeço. Obrigada mesmo de coração. O seu projeto também é inspirador e vai dar muito certo. Obrigada. Parabéns pela iniciativa em inspirar outras mulheres e dar voz às mulheres. Isso é importante, dar voz às mulheres. Queria agradecer a todo mundo. Não sei se me saí bem, mas dei o meu melhor a primeira vez, né, Sandra? Com essa convidada magnífica. Espero ter correspondido. E boa noite para todo mundo. Sigam a Escola da Mulher e sigam a Escola do Mecânico, né, Sandra? Sigam a Escola do Mecânico. Tchau, gente. Boa noite.